Olá a todos do canal Vital Espírita. A gente está aqui mais uma semana, graças a Deus, para conversar sobre a doutrina, sobre o Evangelho. Estou aqui com a Madalena, que atua aí já há bastante tempo no Espiritismo, conduz uma das casas espíritas da região de Cotia, a Atitude de Amor, faz um trabalho belíssimo, de muitos anos já, acho que é uma das casas mais antigas, né, Madalena? Da região, né? Tem todo um processo de formação de novos seguidores da doutrina, formação de médiuns, tem um caráter de assistencialismo muito bonito também na Atitude de Amor. E é um dos lugares que eu já pude ver também que é bem fiel à doutrina, né? Que a gente vê muito diversificando-se bastante aí quando a gente fala da doutrina espírita, e lá a gente vê que ela é bem fiel, né, bem aderida aos fundamentos básicos das obras de Kardec. E eu estou muito feliz, Madad, você está aqui hoje com a gente. Me formei lá na Atitude de Amor, tive minha formação espírita no começo lá com eles, sempre fui muito bem acolhido, bem atendido, já trabalhei lá também nos grupos da infância, no mediúnico. E obrigado por ter topado a nossa conversa. Vai ser muito, muito legal o bate-papo aqui com você, tá, Amanda? Eu que agradeço, Thales. Eu fiquei, assim, muito feliz com o convite, porque, como eu falei, eu gosto muito de ficar nos bastidores. Mas a pandemia, naturalmente, por causa do isolamento social, está nos empurrando um pouquinho para falar, olha, é um desafio. Então, vamos nos superando aí com o desafio. Mas é uma alegria estar aqui e espero contribuir aí com o seu canal e também com a divulgação da doutrina espírita, Isso que é é o mais o importante. propósito do seu trabalho. Isso é o mais Então, importante. parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bonito e é um bem maior que nós podemos fazer por essa causa, pelo Espiritismo, é divulgá-lo. É assim mesmo. Missão dos espíritas, né? Exatamente. Você está seguindo a risca, então, muito bem. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E aí, Amanda, a gente estava conversando mais cedo aqui, né, antes de começar a gravar o canal, da importância, porque quando a gente olha assim, a doutrina espírita em si, quando ela chega aos olhos e aos ouvidos das pessoas, então tem aquela famosa frase, né, ou é pelo amor ou pela dor que chega na doutrina, né? Muitos falam, eu estou sofrendo, eu vou lá numa casa espírita, e ela começa a receber um pouquinho do conceito que a doutrina espírita traz, e aquilo, ela começa a ver o efeito que aquilo causa nela. Então, há uma euforia inicial muito importante no ser, né, que busca ajuda, ou mesmo aqueles que não chegam através de algum sofrimento, há um encantamento, e que muitas das vezes é um encantamento pelos processos dos fenômenos, né? A gente olha as coisas do fenômeno, nossa, os mortos escrevem cartas através de médias, as pessoas ficam, nossa, que coisa bacana, né? E tem muito mais coisa por trás, né, de tanta importância quanto, né, os fenômenos, mas que é o que sustenta de fato os corações, né? Porque o fenômeno a gente olha ele como a parte externa da coisa, né? Mas existe lá um adensamento da doutrina em parceria com o Evangelho, que é o que sustenta os corações, né, de todos nós aqui que estamos encarnados. E aí quando a gente olha isso, né, falando do Evangelho, no Evangelho de João, ele narra no capítulo 13, né, ele fala de Jesus como um educador, né? Jesus de fato era um educador, então, talvez os maiores educadores que por aqui já passaram. E ele narra a parte que eles estão no cenáculo, no capítulo 13, na última ceia, que Jesus começa lá a servir, né? Ele lava os pés do discípulo, né? Ele serve o pão para cada um. E aí o Pedro pergunta, né? Você não é o mestre? E ele fala assim, sim, sou o mestre, mas se querem me seguir, façam como eu, né? Então, assim, através do exemplo de serviço, ele falava a importância do servir. E eu acho muito bonito um comentário do Emmanuel, nesse trecho do Evangelho, que ele fala que Jesus educava se educando, né?
Então, o Emmanuel ele traz a importância do conceito da educação, e a gente trazendo isso para a doutrina espírita, a importância da educação espírita, né? Falando aqui dos fundamentos da educação espírita, para que nós possamos seguir nessa caminhada espírita. Essa educação é muito importante, né, Amanda, para a gente poder ter esse embasamento. Sim, essa educação é muito importante. E concordo com você. Jesus, ele foi o pedagogo por excelência. E ele educou realizando, né? Ele não dava só a teoria, ele fazia. Ele ia até lá e amava para poder falar de amor. Consolava para poder orientar como consolar. Então, essa pedagogia do exemplo é a base. Eu acredito que todos nós, cristãos, precisamos olhar muito para esse exemplo. E eu, particularmente, tenho assim um olhar para a casa espírita, até porque eu acho que esse período, né, trabalhando na lida espírita, no dia a dia de uma casa espírita, o que nós temos assim de experiência é o verificar a necessidade do consolo num primeiro momento. Então, eu me baseio muito no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema o Cristo Consolador, e lá tem uma mensagem que o título dela é uma instrução dos Espíritos, é assinada pelo Espírito da Verdade, e ela já conduz para esse caminho, consolar e instruir. E tem uma frasezinha que é o último parágrafo dessa mensagem, que o Espírito da Verdade diz assim: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, quando nós olhamos essa mensagem, é claro, essa mensagem é belíssima, mas quando nós olhamos essa frase, o que nos chega é essa compreensão de primeiro consolar e depois instruir. Quando nós observamos que aquele que procura a doutrina espírita, ou aquele que procura uma religião, especificamente a religião cristã, muitas vezes ele vai precisando de um consolo. Mas o que vai consolar? Será que é o fenômeno mediúnico? Será que é só a instrução? Será que é se debruçar na teoria? E, na verdade, quando o Espírito da Verdade diz nesse capítulo, amai-vos o primeiro ensinamento e instruí-vos o segundo ensinamento, ele está unindo ambas essas situações de uma maneira inseparável, porque o amor ele vai alavancar, ele é a base. Sem amor nós não realizamos nada. É a base de tudo. Na vida, na profissão, no movimento espírita. E a instrução é saber o porquê estamos amando e o que é que nós estamos realizando através desse amor. Então, aquele que chega e que no primeiro momento está precisando do consolo, ele precisa se sentir acolhido, amado, e depois, naturalmente, o educar é que vai fazer com que esse consolo se estabeleça intimamente no ser imortal que está ali. Porque nós acreditamos na imortalidade da alma. Exatamente. Então, quando chega, o que vai consolar? Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cristo Consolador, como está no capítulo 6. Exatamente, o Cristo Consolador. Mas, e aí? Como é que fica? Precisamos, a partir desse encontro com o convite de Jesus, conhecendo os seus ensinamentos e se consolando, e à luz da doutrina espírita,
compreendendo melhor os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, acalentando o coração, renovando a esperança, aí o instruí-vos. Então, o que eu simplifico toda essa fala na casa espírita, é preciso ter o acolhimento, que é o consolar, mas é preciso também ter a escola, Exato. que é o instruí-vos. Inseparavelmente, as duas colunas de sustentação do movimento espírita, da casa espírita e individualmente de cada um de nós. Precisa então, dos dois, né? Não dá para ser separado. Não dá para ser. Porque ou vamos teorizar demais e buscar demais os fenômenos mediúnicos, sem Jesus no coração, na vivência, no nosso dia a dia, sem nos consolar, ou vamos só nos consolar e ficar repetidamente buscando o fenômeno, a mediunidade, as questões mais voltadas à religião propriamente dita, com os dogmas que provavelmente vamos acabar conduzindo aí para a doutrina espírita. E como a doutrina espírita é libertadora, o que acontece? Vamos sim buscar o consolo em Jesus à luz da doutrina espírita, mas vamos nos instruir, vamos estudar. Estudar como? Nos debruçando por uma encarnação inteira e após essa encarnação para estudar a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Ambos numa sequência assim incansável, porque a cada estudo, a cada reencontro com esse convite amoroso de Jesus, nos fortalecemos e aí sim podemos vivenciar todo esse ensinamento na prática. Exato. Porque a base da educação espírita é compreender, é sentir e é vivenciar. Precisa ter esse roteirinho. Exato. Se só compreender, mas não sentir, não vai vivenciar. Exato. E se compreender, sentir, deixar fluir intimamente, com certeza vai se fortalecer na fé, na compreensão de todo o conhecimento teórico que adquirir para vivenciar na prática. Exato. Primeiro para nós mesmos e depois para o outro. E é interessante, né, Ana? Porque quando a gente fala do consolo, porque se a gente só fica no consolo, igual você comentou muito bem, né? O Evangelho consola. Mas se só fica no Evangelho, a pessoa que foi lá sofrendo, buscando consolo, ela vai continuar causando sofrimento para ela e nunca vai largar esse consolo, né? E não é a proposta de Jesus, porque a todos que Jesus atendeu nas histórias lá do Evangelho, ele acolhia, erguia, para todos falar assim, levanta. E aí ele instruía, para que não erre mais, o caso da mulher adúltera, né? Vai, não peques mais. Então, a instrução evita com que as ações que fizemos, que nos gerou o sofrimento, elas se repitam, se repitam, se repitam, né? E essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo que você comentou aí, o Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos. Primeiro ensinamento. E é tão legal isso, porque quando a gente fala da doutrina espírita e a base da instrução da doutrina espírita são as obras de Kardec, de Allan Kardec, na biografia do Allan Kardec, lá que eu acho que foi o Marcel Sotomayor, uma delas, né? Acho que o Marcel Sotomayor. Uma muito boa, que eu mais gosto particularmente. Eu acho super interessante como é que essa frase ela foi vivida por Kardec. Porque quando ele começa a investigar e começa a querer escrever o livro dos espíritos com os médicos e tal, ele diversas vezes era colocado em situações que ele tinha que dar esmola para o pobre, ele tinha que atender a pessoa que batia na casa dele. Então, assim, a espiritualidade já estava mostrando para ele, não, Kardec, antes de você instruir o mundo, você tem que amar, né? Então, assim, recebe isso aí e dá o socorro, doa o que você tem. Eu lembro que ele estava na dificuldade financeira, na historinha lá da biografia, e ele só tinha poucas moedas no bolso, né? E parou
um pedinte para ele. Ele falou, meu Deus, mas eu só tenho isso. E aí ele deu, e quando ele chegou, ele recebeu um recado de uma das médiuns lá, a irmã de Fox, uma daquelas médiuns, do Espírito falando, você fez a ação correta, né? Então, ele mesmo passou, Allan Kardec, por esse exercício do amar primeiro, para depois construir a grande instrução que para nós aqui da doutrina espírita, ela é de fundamental importância. E que ainda assim, né, a gente vê muitos de nós não aproveitando o que ela pode nos ofertar, né, o Pentateuco do Kardec. Uhum. Tem tanta coisa lá que ela pode nos ofertar, que se a gente ler o Livro dos Espíritos 10 vezes, a gente vai ter 10 interpretações diferentes, né, e vai se Sim, encantar e se sim. surpreender 10 vezes por isso. Uhum. Porque uma das coisas que a doutrina espírita ela mais prega, que para mim é o grande fato libertador, é a questão da fé raciocinada, né? Então, ela nos instrui a praticar a fé raciocinada. E quando a gente pratica a fé raciocinada, a compreensão dos nossos problemas, desafios, das nossas conquistas e quedas, ela fica muito mais fácil de você viver com aquilo. Você tem a fé raciocinada. Sim, E sim. esse raciocínio da fé, ela tá nos 5 livros lá do Kardec, né? Exatamente. É interessante que muitos de nós chegamos à doutrina espírita por algumas leituras. Para você ter uma ideia, o livro espírita hoje ele tem assim uma credibilidade muito grande e se vende muito livro espírita. Então, ele faz esse trabalho de divulgar a doutrina. É claro, não estamos menosprezando o valor do livro espírita, de jeito nenhum, porque muitos de nós chegamos por esse caminho. Ou ganhamos um livro de presente, ou lemos um romance, ou ouvimos o assunto, né, imortalidade da alma, num filme, e algo que nos chama a atenção, e aí esse chamado, esse convite nos traz a conhecer a doutrina espírita. Mas estudar, se aprofundar, é muito importante, porque não dá para ter uma fé raciocinada superficialmente, é preciso se aprofundar. Então, o que nós sempre recomendamos é que a pessoa comece pelo Livro dos Espíritos, comece pelas obras básicas e vá na sequência, faça todo esse roteiro e atente para esse estudo como um hábito diário de ler Allan Kardec, porque é a base doutrinária. Então, essa base doutrinária é Livro dos Espíritos, é Evangelho segundo o Espiritismo, é o Livro dos Médiuns, é o livro Céu e Inferno, é a Gênese, é o Pentateuco. Ali tem todo o repertório. Claro, tem outras obras, como o que é o Espiritismo, como Obras póstumas. obras póstumas, A que, Revista que, que Espírita, vão Revista Espírita. complementando. Mas esse Pentateuco, ele é a doutrina espírita alicerçada em todo o trabalho que Allan Kardec fez da codificação. Para você ter uma ideia, em 1972, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo lançou uma campanha de publicidade dirigida pelo, deixa só eu me lembrar o nome, Meri Sepa. Ele fez todo um roteiro, uma campanha publicitária em 1972. E a campanha dizia assim: comece pelo começo. Essa campanha ainda é ativa no movimento espírita. Hoje, 2020, ela faz parte das campanhas da Federação Espírita Brasileira, que o Conselho Espírita distribui, e todos nós recebemos esse convite. Comece pelo começo. Não que o outro livro espírita não vai complementar, mas
Como é que eu vou saber se o que eu li no livro espírita complementar é doutrina espírita, se eu não conheço obras básicas? Então, podemos ler. Ler sempre é maravilhoso, vai enriquecer, vai trazer fundamentos, mas eu preciso ter a base. Então, a campanha Comece pelo Começo, ela faz esse alerta de pega Allan Kardec, leia por ali. E é claro, as casas espíritas que são organizadas nesse modelo consolar e instruir, como orientação do Espírito da Verdade, elas sempre acrescentam na assistência espiritual da casa, no acolhimento das palestras públicas, na transmissão de energia pela fluidoterapia, pelo passe, em todos os repertórios do atendimento fraterno, do consolar, que é a assistência espiritual na casa espírita, vai sempre dar continuidade à escola. Então, é comum as casas implantarem programas de curso. O que nós recomendamos é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Também é lançado e dirigido pela Federação Espírita Brasileira, apostilado, tem os livros, tem o material, totalmente sério e que vai sistematicamente introduzindo o conhecimento básico da doutrina espírita. E é regular. Então, nós vamos para a casa espírita uma vez por semana, menos agora, nesse período de isolamento, mas não deixamos de fazer pelas salas virtuais, toda semana, passo a passo, capítulo a capítulo, a base dos estudos, que é o caso do ED. Claro, existem outros programas, casas que já instalaram seus próprios programas, programas que são adaptados, enfim, não importa qual programa utilizado, inclusive qual a didática que está se usando. O que é fundamental é que todos esses programas tenham o alicerce, exatamente, que aí é esse modelo, começar pelo começo, verificar o que Allan Kardec diz. Porque é com esse trabalho de base doutrinária que nós vamos manter o nosso consolo, como você disse, né? Não vamos voltar a errar para não adoecer novamente, nem fisicamente, nem espiritualmente, e vamos nos melhorar o suficiente para que esse conhecimento faça sentido na nossa vida, e aí vamos sempre, constantemente, estar atuando no movimento como voluntários, como tarefeiros espíritas. Cada um, é claro, naquilo que é possível fazer, naquilo que escolhe fazer, no perfil que tem. Uns vão fazer palestras, outros vão iniciar canal no YouTube, que é lindo e maravilhoso, outros vão ficar lá na sala de passe, mas, enfim, o trabalho voluntário no movimento espírita é o que enobrece a nossa causa, porque o amor nos movimenta a servir, e é o que também nos consola, porque nos dá sentido para existir, que nos dá a tarefa e nos leva a cada vez mais ter uma visão ampla na nossa vida em particular do que é possível se fazer quando se adota na vida essa ciência, essa filosofia e essa religião codificada por Allan Kardec. E o Pentateuco mesmo, ele se completa muito, né? Você comentou agora da importância de todo esse processo, né? Da chegada, do estudo, do aprimoramento e depois de virar um tarefeiro, e a importância que isso tem na tarefa espírita para nós mesmos, né? Igual você comentou bem. E aqui tem sim essa base doutrinária como um importante alicerce, igual você falou. E quando a gente lê lá o Livro dos Espíritos, né, a gente vê lá a questão das leis, né, das leis divinas, então causa e efeito, né, lei, aquilo que eu faço, como é que aquilo vai se manifestar na minha condição futura. A gente vê o Evangelho, a gente vê Jesus
falando com amor a importância de amar, a importância de servir, mas até aí, se tivesse só na doutrina espírita o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós íamos ler aquilo e falar assim, pô, beleza, eu tenho que servir, mas, puxa, eu não consegui imaginar ainda direito como é que é isso. E aí, quando você vai na obra do Céu e Inferno, você lê na segunda parte, né, que tem lá os relatos dos espíritos encarnados, e ali complementa, que você fala assim, puxa, nossa, eu tenho que trabalhar mesmo, porque senão olha como é que eu vou ficar ao contrário daquele espírito feliz, olha como é que é bom a condição do lado dele, né? Então, elas complementam muito, é impressionante como é que o Pentateuco ele é bem feito, né? Porque ele parte do Livro dos Espíritos, depois todos os outros 4 revisita o Livro dos Espíritos, exemplificando tudo aquilo e trazendo uma tangibilidade que nos auxilia nesse raciocínio da fé. E fica muito mais fácil de entender as coisas. Você falou dos livros romances, né? Eu tenho um conhecido que ele é de outra religião, ele é evangélico, e que ele se interessou muito, a gente conversa muito com a questão do espiritismo, ele aceita bem, até ele é curioso, né, para ver. E ele pediu para ler o livro Paulo Estevam, do Chico, psicografia do Chico. E ele leu, né, os nossos irmãos evangélicos têm uma base bíblica muito forte, bem né? bíblica, isso. Muito do conteúdo ali, Atos dos Apóstolos. Uhum. E ele leu o livro e ele gostou, ele falou, nossa, o livro é legal, mas é um pouco de fantasia, porque aí a hora como é que falta a base doutrinária, né? Porque se tivesse a base do Pentateuco, o que ele fala que é fantasia não é fantasia, né? É de fato real, né? E a obra do Kardec traz a realidade daqueles fatos narrados pelo Emmanuel ao Chico, né? Deixa mais bonito ainda de entender. Quando a gente lê lá há 2000 anos, o momento do desencarne da Lívia, né? Que a gente olha, a hora que o leão vai pegar ela, que ela já é desvinculada ao corpo físico, que não sente as dores. Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênesis, na questão das moléculas, a gente fica mais fácil de compreender. Aquela cena ganha uma outra roupagem, né? Muito mais Sim. bela, né? Então, até o romance espírita, que às vezes é mais agradável de ler, para quem está entrando na doutrina espírita, ele, com a base doutrinária, fica ainda mais legal, né? Fica bem mais bacana de ler, né? Os livros. Sim. Mas é por isso que é muito importante conhecer a filosofia, a religião, o que nós estamos conhecendo, a ciência que a doutrina espírita apresenta. Porque eu compreendo religião como religiosidade. Religião são teorias de diversos pensadores e que estão aí, que cada uma, a sua maneira, todas são ótimas, se conduzirem a criatura ao Criador. Se estão realizando esse trabalho, perfeito. Mas nós, seres humanos, ou como nós espíritas costumamos falar, seres imortais da criação divina, nós carregamos intrinsecamente a religiosidade. E isso é algo que é tão particular, é tão do nosso processo evolutivo, do que nós estamos trazendo das nossas inúmeras reencarnações, que precisa fazer sentido para nós aquela leitura, aquela pergunta, aquela resposta, aquela interpretação do Evangelho. E eu acredito que os nossos companheiros das diversas religiões, como seres humanos, criaturas, né, criadas por esse Deus soberanamente bom e justo, como nós acreditamos, cada um também carrega esse fazer sentido aquele item da sua religião. E quando melhora, faz com que esse fazer sentido passa da fase do conhecer, sentir e poder praticar para melhorar a criatura, perfeito. Entendeu? Nós, espíritas, estamos aqui abertos e respeitando totalmente. Agora, no nosso roteiro de entendimento da doutrina espírita, é preciso estudar, não tem outro caminho.
Não tem como conhecer se não debruçar, se não revisitar as obras básicas. Porque também tem esse detalhe. Às vezes nós entramos nos cursos sistematizados e vamos fazendo toda a trajetória, né? De modelo 1, modelo 2, depois o tomo único, aí vamos estudar o EPM, que é Estudo e Prática da Mediunidade, baseado no Livro dos Médiuns. Depois vamos para os outros estudos, filosofia, enfim, vamos nos aprimorando como doutrina e não revisitamos obras básicas, não criamos esse hábito. Então, a gente vai... Quando parou de fazer sentido para nós? Exatamente quando nós deixamos de ir ali na fonte e saborear aquele conhecimento para ter argumento para nós mesmos primeiro, porque a doutrina espírita ela não precisa ser debatida, ela só precisa ser vivenciada. Então, quando faz sentido para nós vamos vivenciar. E é esse processo que o estudo favorece. Então, quem está chegando, conheça obras básicas. Quem já chegou, volte em obras básicas. Quem já está há algum tempo, né, que começa a aparecer os cabelinhos brancos aí na quarentena, volta nas obras básicas. Crie o hábito de revisitar. Revisite Kardec, porque ele vai estar lá, a base está lá. E é claro, o que for possível, nós vamos simplificar para uma linguagem atual, vamos trazer para o olhar do nosso momento, o que está acontecendo à nossa volta. Mas o que Kardec está orientando lá? Exatamente. E é esse o movimento que precisa ser feito nas casas espíritas. Abrir esse espaço de consolar e instruir. As duas colunas de sustentação, para que uma casa espírita tenha seriedade, cumpra o compromisso que assumiu de levar Jesus para atender todos os corações. Isso aí, excelente. Cara, se me deixar, eu fico falando aqui, viu? Não, tá ótimo, maravilhoso. Deu muito trabalho para a espiritualidade, né? Chegar no momento da codificação espírita, para a gente ler uma vez só, né? Muito, poxa, Moisés, Jesus, Kardec, toda aquela luta, livros queimados na Espanha, toda aquela história que a gente conhece, para a gente pegar, ler uma vez, Bezerra de Menezes aqui no Brasil recebendo um exemplar, para a gente ler uma vez só e, tá bom, deixa eu deixar aqui agora na minha prateleira, né? Tem que revisitar. Sim, e o revisitar é muito importante, porque às vezes nós amadurecemos, nós compreendemos por um outro olhar, a vida nos traz experiência que aprimora às vezes, e o próprio desenvolvimento intelectual por ler e por compreender mais alguns assuntos da nossa vida, favorece esse olhar. E quando revisitamos, fala, nossa, como é que eu não vi desse jeito? Eu não tinha entendido assim. E é uma surpresa a cada vez que revisitamos, porque fortalece a fé raciocinada, como você disse, e nos auxilia também a ampliar esse potencial. E isso é progredir, né? Isso é evoluir intelectualmente e através do vivenciar, que é o sentimento. Que são as duas asas da evolução, né? Exatamente. Simbolicamente falando, é trabalhar o nosso intelectual para que ele tenha bagagem de conhecimento suficiente para melhorar cada dia e também sentir essa experiência vivenciando na prática. Por isso, o convite da doutrina espírita é esse modelo de compreender, sentir e vivenciar. E aí nós abrimos espaço também para ação social. Tá? Não há ação social que fica sendo o assistencialismo, doando por doar, se organizando com algumas situações materiais, com algumas coisas materiais que são supérfluas, simplesmente para sair daquela situação de ajudar alguém. Mas
fazer uma assistência social que realmente promova o ser imortal que está ali. O exemplo que Jesus vai nos dar é mais ou menos, numa linguagem bem popular, é ir lá levar a vara, o anzol, a isca, sentar com a criatura e ensiná-la a pescar. No momento que ela pegar o seu próprio alimento, ok, nosso papel foi cumprido, sem gerar nenhum tipo de reconhecimento e nem exigir também esse reconhecimento e também libertar, porque a partir do momento que eu sei pegar o meu peixe, eu estou libertado e eu vou continuar ensinando outros e assim sucessivamente. Então, a promoção social espírita, com o olhar das obras básicas, ela promove, ela não gera dependentes, ela não quer benefícios, ela liberta em todos os sentidos. Por isso, esse sentir, compreender, sentir e vivenciar precisa ter um roteiro. E a base está lá, Pentateuco Espírita. Excelente. Madá, muito obrigado, foi excelente, foi ótimo, o tempo aqui passa voando. Já acabou, Thales? Agradeço de coração, foi excelente, acho que eu que agradeço. Que a nossa... Eu estou brincando porque eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu estou um pouco nervosa, será que eu vou conseguir falar tudo? E olha, nem percebi, foi um papo de amigos. Faltou o cafezinho. Próxima vez, né? Em breve nós vamos próxima vez nós vamos tomar um cafezinho juntos. Obrigado mesmo, tá, Madá, por ter vindo. A gente, no futuro, vamos fazer dobradinhas aí, com certeza absoluta. Sim, senhor. Estou à disposição. Espero que esse bate-papo, que essa conversa tenha sido útil assim para despertar a vontade de conhecer obras básicas. Exato. Esse é o propósito, eu acho, do seu tema de hoje. Exatamente. E uma alegria estar aqui, fico feliz, dei uma olhada nos programas, fiquei feliz em ver ali pessoas que eu vi chegando e que hoje estão aí, e a exemplo, né, simbólico do papel da doutrina espírita na nossa vida, eu penso que o papel do dirigente espírita, do tarefeiro espírita que chegou um pouco antes no movimento espírita, é fazer esse modelinho. Sabe quando nós pegamos aquela bexiguinha de aniversário, aquele balãozinho de aniversário que enfeita as festas das crianças? Pegamos ele bem murchinho, pequenininho, assopramos o conhecimento doutrinário, a perseverança, o Evangelho de Jesus, o modelo, até que ele vai inflando e aí ele vai fazendo sentido e ele vai adquirindo conhecimento e chega um momento que, se o propósito existencial dele for em prol do bem, ele vai fluir e subir muito além do que aquele que começou a inflar podia imaginar que ele faria isso. Exatamente. Então, quando eu olhei o seu canal e os meus coleguinhas que passaram aí, eu não vou citar o nome porque eu vou esquecer alguém, mas todos que eu vi chegando, consolando, estudando, e cada um agora com a sua liderança, com o seu trabalho, com a sua missão no bem, renova no meu coração a certeza de que vale a pena todo o empenho na causa do bem. Muito bem. Tá? E você é um deles. Obrigado. Tá? Não estou elogiando, mas estou agradecendo. E eu também sou muito grato a você tá e todos lá da casa. Você e a Carol, a sua família ali. A Carol está aqui também. Gente, obrigado mais uma vez. Esqueça de seguir nosso canal, divulgar nosso vídeo. Como a gente comentou bastante aqui, é papel de todos nós a doutrina. Não divulgar a mim ou a Madá, mas divulgar a doutrina espírita, porque é o conteúdo que pode ajudar muitas pessoas, né, a libertar muitas pessoas e fazer muitas pessoas voarem aí para os altos da aplicação do Evangelho. Na semana que vem a gente tem mais um vídeo e uma boa noite e fique com Deus a todos.